Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E no programa de hoje vamos conversar com o Jaime Calado, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Norte. Secretário, bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, é um prazer e uma honra estar aqui no seu programa, Robson, para falar aqui sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, né? Muito bem. E não tem como a gente falar sobre desenvolvimento sem falar sobre geração de emprego e renda. E hoje, secretário, nós estamos passando um momento de muita preocupação. E é a preocupação com o fato de que nós poderemos perder mais de 10 mil empregos só aqui na região da Grande Natal, de acordo com o impasse que está havendo em relação ao PROED. Aí eu peço que o senhor explique para o nosso telespectador o que é que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte, o Rio Grande do Norte, como todo mundo sabe, nos últimos 10 anos, perdeu mais de 20 mil empregos só na área da indústria. Quem não lembra que tinha indústria de calçados, por exemplo, ali nas Quintas, tinha indústria de calçado aqui na entrada de Natal, da Alpargatas, tinha em São Paulo do Potengi, tinha em Santo Antônio do Salto da Onça, tinha em Nova Cruz, e hoje não tem nada, nós perdemos tudo. A própria cerveja Antártica, depois Ambev e tal, saiu daqui e foi para Paraíba. Por quê? Por causa dos incentivos fiscais. Em 97, o governo do estado criou um programa chamado PROAD, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial. Deu certo há um tempo. Em 2012, gerou 45 mil empregos, mas não se atualizou e os outros estados foram fazendo os programas de incentivos fiscais, como o atual PROED, que aliás, um incentivo fiscal verdadeiro. Verdadeiro. Né? Porque você sabe realmente com o valor com o qual você vai contar para investir. Né? Há uma diferença, não é isso? O outro era um incentivo financeiro. O empresário pagava os 18% e depois, e para ele pagar, ele pegava emprestado na Agência de Desenvolvimento do Estado, pagava juro, pagava tarifas e tal, e depois o Estado devolvia a parte do incentivo, porque na verdade ele tinha 75% de incentivo, era para ele pagar 4,5%. Então ele pagava os 18% para receber os 13,5% depois devolvido, depois dessa burocracia toda. O incentivo fiscal, ele pode chegar além dos 75%. Foi o que a Paraíba fez, o Ceará, Pernambuco, enfim, o Brasil inteiro. E o Rio Grande do Norte ficou uma ilha ali. As empresas saíram daqui para outros estados, porque tinha um incentivo melhor nos outros estados. As outras deixaram de vir. Você não vê o nome de uma empresa grande que pagasse ICMS, indústria grande, não veio para o Rio Grande do Norte nos últimos 8 anos. E para você, como é interessante, tem gente que adora nos comparar com a Paraíba, diz que a Paraíba está crescendo, que outros estados estão crescendo, mas e o Rio Grande do Norte não cresce? Exatamente. E aqui a gente vai encontrando os motivos. Um dos principais é esse. Então, com a vitória da nossa governadora Fátima Bezerra, que tinha prometido fazer uma mudança nessa área, nós fomos convidados para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o nosso CADU, que é o Carlos Eduardo Xavier, que é um grande secretário da tributação, Aldemir Freire no planejamento, né? E então nos reunimos com outros secretários também de diferentes áreas, vimos que tínhamos que mudar toda a parte de incentivo fiscal, não é só na indústria, foi feito também no comércio, né? No chamado CD, Centro de Distribuição, e também no comércio atacadista. Você vê o exemplo disso é que Pau dos Ferros está se instalando 3 atacarejos grandes. As pessoas deixavam de comprar em Pau dos Ferros e compravam em Sousa, em Pereiro. Hoje está o contrário, por causa do incentivo que a governadora fiscal criou nessa área, certo? E é uma importância das passagens aéreas. Então, nós mudamos todo esse contexto aí para melhorar o ambiente de negócios. Tudo bem, então esse PROED, que melhora para quem quer investir
nas cidades do interior. Um exemplo, se você for botar uma indústria aqui em Natal, você vai ter e preencher todos os requisitos para ter o PROED, que é o Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial. Você começa com 75% de incentivo, ou seja, em vez de você pagar 18%, você vai pagar 4,5%. Agora, aí pode chegar a 80%, mas aí tem que ter contrapartida. Quando ele completar 250 funcionários, ele ganha mais 0,5%. Quando o faturamento dele passar de 5 milhões, ele ganha mais 0,5%. Se ele usar mais de 15% de matéria-prima do Rio Grande do Norte, ele ganha mais 0,5%. Enfim, ou seja, tem que ter as contrapartidas. Quanto mais emprego gerar, quanto mais renda fizer circular, inclusive Exatamente. dentro do próprio Rio Grande do Norte, e mais produtos nossos consumir aqui do Rio Grande do Norte, maior incentivo fiscal, né? Assim? Certamente. E se ele investir em ciência, tecnologia e inovação, ele pode ter até 3% a mais de incentivo, né? Dependendo do que ele aplicar, certo? Enfim, se for investir em parte de preservação do meio ambiente, pode ganhar mais 0,5% e assim por diante. Pois bem, mas se ele fizer isso em Mossoró, a vantagem dele já vai ser de 80%. E se ele fizer... Ou seja, incentiva a indústria a gerar emprego e renda também no interior do estado. Também no interior. Né? E se for nos outros municípios, como Mossoró, ou lá como Pau dos Ferros, qualquer outro município ali no entorno de Mossoró, ou lá do Siridó, ou aqui da região do Mato Grande, ou de onde for, ele tem 85%, podendo chegar a 90%. Então, meus amigos, o primeiro olhar é a geração de empregos. Agora, secretário Jaime Calado, o que é que está acontecendo, não sei se é alguma força oculta, qual é a origem, que está tentando impedir, né? Tem aqui e lá alguns prefeitos que dizem que vão perder dinheiro, que vai quebrar o município do interior. Olha, o prefeito de Natal, inclusive, entrou na justiça contra o PROED, né, dizendo até que ia atrasar os salários da prefeitura de Natal por causa desse projeto da governadora. O que é que há de verdade e o que é que não é verdade? Em todos os estados do Brasil, quando entrou esse incentivo, nos primeiros 2, 3 meses, houve uma queda momentânea da entrada do dinheiro do ICMS, certo? Mas em nenhum estado do Brasil, governo estadual nenhum deu compensação nenhuma, porque está sendo cumprido o Código Tributário Brasileiro. O que é que o Código Tributário Brasileiro diz? Que será pago aos municípios 25% do que for arrecadado. Do que for arrecadado. E quanto mais investimentos existir no estado, maior esse ICMS. Então, no final das contas, os municípios vão arrecadar mais. Arrecadar mais, como estão arrecadando em todos os outros. Olha, é só você olhar. O produto interno bruto da indústria caiu drasticamente no Rio Grande do Norte, de 20% para 12%. Mas não caiu em nenhum outro estado, só caiu aqui. Aqui nós perdemos 20 mil empregos nos últimos 8 anos e a Paraíba ganhou 20 mil empregos nos últimos 8 anos. O PROAD, quando foi criado, todo incentivo tem a data de começar e a data de terminar. O PROAD terminou no dia... venceu, né? Venceu não no pode dia... existir mais do que existia Venceu antes. no dia 31 de julho desse ano. E o PROED foi publicado no dia 26 de julho para o Estado não ficar um momento sem um incentivo, então, certo? Não houve atraso do governo. Não houve atraso, não houve ilegalidade. E na Lei 160 dizia que quando copiasse tinha que ser no mesmo instrumento legal. Ora, se os outros foram todos criados, que os que copiamos foi criado por decreto, aqui não ia ser diferente, não é? Então nós fizemos tudo como manda a Lei Federal 160, certo? E como é que está essa situação hoje, secretário? O que há é que a prefeitura... vença realmente a Prefeitura de Natal, que é bom o natalense saber, está recebendo agora no fim do ano, 16 milhões extra, que não estava em orçamento nenhum, do leilão do pré-sal. 16 milhões de reais a mais do leilão do pré-sal.
entrou com uma ação querendo que suspenda o PROED e volte o PROAD. Como é que vai voltar o PROAD se ele não existe mais? E pague como fosse o PROAD. Isso é uma coisa assim que eu converso com o jurista. Mas você sabe que isso é falta de esclarecimento? Eu sou médico. É simplesmente questão política Bem, para impedir que esse projeto vá à olha, frente? eu acho que tem alguns aperreios e aí o cara quer sempre arranjar outro culpado. Mas eu não vou entrar no mérito. Eu não vou entrar no mérito. Eu só sei o seguinte. Olhando aqui como cidadão, um prefeito que entra com ação contra o PROED, ele está declarando guerra contra o emprego, porque o PROED é feito para isso, para gerar emprego. Inclusive a Coca-Cola já disse indústria, que vai deixar de investir no estado, a Vicunha já disse que pode acabar com 5 mil empregos aqui, além das outras empresas. Os maiores empregadores, o maior empregador de Natal é a Guararapes, o maior empregador, tem 7.700 empregos aqui dentro da cidade. É muito emprego. Direto, fora os indiretos. Aí você tem a Vicunha, tem 2.500. Aí você tem... E por aí vai. Tem mais de 10 mil empregos nas indústrias que tem PROED só em Natal. Secretário Jaime Calado, nós tivemos a Prefeitura de Natal, o prefeito Álvaro Dias conseguiu uma decisão contra o PROED através de um desembargador e vem um outro desembargador agora que deu uma decisão contrária. Como é que vai terminar essa novela? Porque meio do impasse jurídico é pior ainda para o Estado, né? A primeira vitória do PROED foi o desembargador Saraiva Sobrinho, que negou e explicou muito bem fundamentado juridicamente, socialmente, economicamente, a 14 municípios que não. Aí depois Natal entrou separado e o desembargador Vivaldo deu uma decisão temporária, né? Temporária, é bom, E hoje o desembargador Cláudio Santos deu a favor do PROED contra o pedido de 8 municípios e colocou mais que fundamentalmente que seria um caos, seria o desemprego em massa e o Estado ficar sem nenhum instrumento de financiamento, de incentivo fiscal, que é o que atrai as empresas, que é que mantém. Várias estão requerendo e várias estão vindo para ter o benefício. Nós fomos ao sul do Brasil, fomos a São Paulo, você viu aí o RN Invest, levamos as pessoas mais representativas do nosso empresariado. Aqui os presidentes de federações foram lá pessoas expressivas no empresariado nacional, como Pedro Alcântara, do Três Corações, do Santa Clara, que é o maior produtor e comerciante de café do Brasil, tem 28% do mercado nacional, foi lá apelar para que o empresariado paulista viesse investir aqui. Foi Marcelo Alecrim, que é um nome nacional hoje. Do setor do combustível. Do setor de combustível. Foi lá. Agora, Luiz Barcelos, que é o maior produtor de melão do planeta. Enfim, foi todo mundo, foi uma coisa linda. E fomos à China. A governadora foi à Europa. E eu cheguei lá, fiquei emocionado de ver o PROED em chinês. Traduzido por chinês. Querer acabar com isso não dá, né? Aí a gente está procurando, virando o mundo para trazer investimento, gerar emprego e renda, com o PROED debaixo do braço, andando o mundo, mostrando como é vantagem se instalar aqui no Rio Grande do Norte. Como o prefeito de São Gonçalo fez lá no RN Invest, o prefeito de Parelhas também estavam lá, convencendo os empresários paulistas a vir investir aqui. E quando essas cidades estiverem chegando às indústrias, não adianta o prefeito ficar chorando, não. Você que é cidadão, cobre do seu prefeito, cobre dele. Ele tem que arranjar emprego para a sua cidade e não ficar brigando para as indústrias não se instalarem na sua cidade. Porque hoje, 98% das cidades do Rio Grande do Norte, que o cara quiser botar uma indústria, ele vai ter um investimento de uma redução de 85%. Ou seja, em vez do cara pagar 18%, vai pagar menos de 3% de ICMS. E o governo está
abrindo mão disso para gerar emprego e renda para o nosso povo. É isso que a gente tem que fazer. É isso que cabe ao governo do estado. Então a governadora, todo empresário que a gente vai conversar com ela pergunta logo emprego, porque o governo tem que ter esse olhar. Como a tecnologia está avançando rapidamente e isso reduz, sem dúvida, a quantidade de empregos, nós temos que priorizar o emprego, senão daqui a pouco você vai ter o melhor produto, o melhor serviço, pelo melhor preço, mas ninguém compra porque está todo mundo desempregado. Verdade. Jaime Calado, secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte, quero agradecer sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão na Band Natal. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Aproveita, até eu sou cliente lá da Lucena, já compro muitas frutas secas lá, muita coisa boa. Mas olha, estamos perto do Natal. Se eu não voltar no seu programa antes, um Feliz Natal. Boas festas, né?